Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF 1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana que estamos juntos e mais uma vez temos duas referências da nossa profissão. Trago para vocês hoje Nina Barbosa e Lisiane Reis. Meninas, muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que quem está assistindo agora vai ficar até o final, porque é muita história que vem por aí. E eu queria passar a palavra para vocês para poder falar com o pessoal. E aí? Quem vai? Vamos lá. Eu sou a Nina, né? Tenho quase 39 anos, formada há quase 20. Quase 20 não. Fica falando de idade logo no início, não precisa. Eu sou a única mulher que tem problema com isso, mas tudo bem. E há 15, 20 anos na profissão. Pouco tempo, né, gente? E aí, Liz? Eu sou a Lisiane Reis. Mãe de uma princesa linda. Vale ressaltar. O amor da minha vida, que chegou aos 45 do segundo tempo, quando eu achava que eu não seria mais mãe. Aí ela apareceu na minha vida, linda, maravilhosa. Linda e maravilhosa. E é isso. Olha, muito obrigado. Eu sei que a agenda é complicada, ainda mais vocês que atuam na área escolar, então o trabalho nunca para, né? Vocês saem da escola e o trabalho continua. Pois é, então, mas assim, vamos aproveitar esse momento, que eu tenho certeza que quem estiver aqui, ou que já atuou, que tem a vontade de atuar, com certeza conhece vocês e vai ser um papo muito legal. Antes da gente falar da Lisiane Reis, da Nina Barbosa, vamos lá na Nina e na Lise. Eu vou te chamar de Lise, que não vai ter jeito. Eu não vou conseguir falar com você. Como é que eram vocês na infância? Como é que foi esse momento? Teve alguma vivência de esporte? Foram atletas? Não foram? Como é que foi esse momento lá na infância? Cuidado, eu não sei. Então, eu acho que eu vou ser a única e eu acho que estou sendo a primeira que nunca teve nenhuma ligação com o esporte na infância que já passou aqui. Né? Eu sempre fui uma menina muito arteira, né? Uma menina que soltava pipa, que pulava muro, que subia em árvore. Não era com o esporte, mas era ativa o tempo todo. Sempre fui bastante ativa, mas com o esporte eu nunca tive nenhum tipo de não teve ligação com o esporte formal, vamos dizer assim. Não. É informal, né? Jogar bola na rua. Sim, brincadeiras, né? Exato. Mas com o esporte em si, nenhum. E aqui eu acho que teve alguma coisinha. Do lado de cá eu acho que teve. Eu sempre fui muito ativa também. Eu era daquelas menininhas que brincavam de casinha, de boneca, largava a boneca pra sair correndo pela rua com os garotos. Tem futebol rolando, vai! Aí eu ia, largava a boneca pro futebol. Aí aos 12 anos de idade, quando eu fui na época pra antiga quinta série, na escola que eu estudava, eles botaram um projeto de esportes e eu fui apresentado ao atletismo. Eu não conhecia, não sabia o que era atletismo. Aí eu disse, é aquele negócio que corre na Olimpíada, então eu vou. Na época eu fiquei em dúvida entre natação, atletismo e dança. Mas assim, não teve nenhum professor que te indicou? Tinha opção e você poderia optar? Tinha opção. Que dedinho certo, né? Aí a minha dúvida ficou entre a natação, a dança e o atletismo. A natação, eu era péssima, eu sou até hoje autoanálise. Um prego, foi uma das matérias que eu sofri na faculdade. Aí eu falei, não, é muita ousadia. Aí a dança, pra dançar, muito tímida, eu falei, gente, não vai prestar. Vou tentar o atletismo, tentar esse negócio da televisão. Negócio da televisão, correr. Ativa pra caramba. Vamos correr. Aí comecei fazendo atletismo aos 12 anos. Isso na escola? Na escola. Aí do atletismo na escola, aí começaram as competições de bairro, intercolegial. Então tu foi tendo destaque, né? Eu gostava mais de treinar do que competir. Como é que é isso? Sempre gostei de treinar, apaixonada por treinar. Mas quando eu fazia jiu-jitsu eu também, eu preferia treinar do que competir. É mesmo? Quando fala, tem competição tal dia. Mas por conta do nervosismo, alguma coisa assim? Eu acabava, tem competição tal dia. Porque o treino era só a prática, né? O treino tava ali pra me divertir, e a competição ficava tensa, eu ficava nervosa, meus tempos nunca eram tão bons, iguais aos tempos do treino. Você conseguia ter um melhor resultado no treino? No treino que na competição. Olha que interessante. Aí aquilo era horrível pra mim. Só que eu sempre sonhei com o atletismo. Do momento que eu fui apresentada a ele, aquilo foi meu objetivo de vida. Aí eu falava, um dia eu vou pra Olimpíada. Só que eu nunca me imaginei ir pra Olimpíada enquanto atleta. Que eu não era boa nas competições. Eu sou honesta, eu não era boa. E qual competição que você acha que eram as tuas melhores marcas?
Eu fazia 100 metros. 100 metros. Fazia 100, revezamento por 100. Aí teve algumas competições que foram aquelas assim, vai, aí tu morre, segura na mão de Deus e vai. Fiz 400, mas era horrível. 400 não é de Deus. Imagino que não. De longe eu imagino que não. Não é de Deus. Foi assim, então eu queria estar ali dentro, eu era apaixonada por aquilo, mas a competição, eu ir competir, era muito tenso, né? Porque, mas você você vislumbrava estar na competição de alguma forma? De alguma forma. Entendi. Aí já era uma sementinha aí. Nesse momento, eu falei, cara, eu vou pro Olimpíada. Pô, mas se eu não vou correndo, como é que eu vou? Eu falei, pô, vou virar treinadora. Isso ainda nessa fase de 12 anos. 12 anos já. 12, 13 anos. Tanto é que eu falo que hoje eu vivo meu sonho de menina. Que legal. Com 12 anos eu descobri que eu queria viver disso, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Caramba. Aí eu não vou ser treinadora. Na época era o que eu achava que era, né? Não tinha na minha cabeça o profissional de educação física. Sim, era a referência do treinador. Falei assim, não, vou virar treinadora. Aí aos 15 anos eu ia fazer o ensino médio. Então eu já queria fazer o ensino médio. Na época tinha técnico em desporto. Aí eu já queria fazer o técnico de desporto para estar envolvida no meio. Meu pai era dono de um mercadinho. Ele não deixou. Porque educação física não era coisa de quem gostava de estudar. Tinha isso na época. Não. Né? Ainda tem. Ainda tem algumas coisa que ele não gosta de estudar. E ele, na época, como tinha um mercadinho, ele queria que eu fizesse ou administração ou ciências contábeis. Era o que ele queria. O negócio da família, né? Para manter o negócio. Os negócios da família. Eu não quis jeito nenhum. Meu primeiro vestibular foi para medicina. Porque eu fui rebelde. Falei, se eu não vou fazer o que eu quero, também não vou fazer o que você quer. Porque ele não autorizou você fazer. Ele não autorizou, eu era muito novinha. Ainda que eu fosse para uma federal, eu não tinha meios de me locomover, não tinha como me manter. Eu era muito novinha. Então temos aqui uma atleta que tentou medicina. Aí eu fui rebelde, já que eu não vou fazer o que você quer, também não vou fazer. Calma aí que eu quero saber desse resultado aí. Deixa eu vir aqui na Nina. Ô Nina, você disse que não teve contato com o esporte, mas nem na educação física, né? Na escola? Não, isso aí eu sempre... Tinha, mas participava? Tinha, sempre. E tinha algum esporte que... Handball. Tá vendo? Você fala, tá vendo? Falou que não, mas tinha. Assim, de criança, de prática, nunca tive, né? Só na escola mesmo que eu fazia, era a primeira a chegar, a última a sair, né? Não cheguei a competir pela escola, mas... Né, mas teve uma vivência boa na... Sempre. Então temos uma jogadora de handball e uma atleta. Vamos ver como é que... Tá, e aí passa essa fase, né, de escola, você vivenciando atividades, vamos dizer assim, e você é atleta. Essa carreira de atleta, ela se perdurou? Você até a faculdade. Olha, então competiu bem. Bem mal, mas comecei. Se permita. Porque eu sou honesta, os resultados não eram tão bons, né? Mas buscava. E aí, você já falou um pouco dessa questão da não aprovação da sua família. E você, Nina, teve alguma sementinha, foi algum professor? Como é que isso se deu? Eu, de novo, sendo a primeira a falar coisas, né, complicadas. Quebrando paradigmas. Sempre. Eu não queria fazer educação física, eu queria fazer fisioterapia. Olha. E porque isso é época de escola? Porque eu vivia quebrada, eu vivia na fisioterapia, né? Era a melhor referência que você tinha, né? Exatamente. E aí eu fiz, na época, ainda era vestibular, o Enem estava começando, e eu fiz para todas as federais e tinha que fazer para rural. Só que na rural não tem fisioterapia, né? E por que na rural? Porque na época, né, eu era noiva e o meu noivo estava lá. Então seria mais fácil e voltava. Eu fiz educação física. Mas foi assim, para não passar? Não. Fiz, se passar eu vou. Entendi. E foi. Mas por que foi educação? Porque tinha um vínculo com o movimento? E poderia, né, aproveitar a matéria. Você conseguia ver uma ligação entre a fisioterapia e a educação física que você poderia... Exato. Entendi. E aí foi aqui. Foi aqui carimbou. E foi aqui... Eu tava lá, mas vou ver, né, sei lá. Não passei, não vou passar nada, vamos continuar estudando. E aí eu olhei, comecei de baixo pra cima e eu gente, não foi. Não, tá lá. Tem mais. Tem. E tá bom, né? Passei entre as 10 primeiras. Caramba, Nina. Aí eu falei assim, vambora, vamos ver no que dá. Sério, o destino te dando um beliscão. Quando começou com essa história de, né, o que falar no podcast, que me veio à cabeça uma pessoa que passou pela minha vida, que me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Você não escolheu educação física, a educação física te escolheu.
É verdade. E depois que ela falou isso pra mim, isso ficou na minha cabeça, aí a gente vai, né, ligando os pontos. No primeiro dia de aula de uma matéria chamada Iniciação à Educação, a professora falou: a educação física não é só o esporte, não é só... É um leque super amplo em que em algum momento você vai se achar. Em algum momento você vai ser o diferencial da vida da pessoa. Que fala importante no início de um curso, né? E aquilo fez o clique, eu assim... Beleza, vou encarar esse desafio aí. Vambora. E tô aí até hoje. Caraca, que legal, cara. E é importante, né, ter essa fala no início do curso, porque a mesma forma que te atingiu, deve ter atingido outros alunos que falaram assim, não, peraí, deixa eu ver o que é. E Lísia, foi lá na medicina, o que houve? Graças a Deus, não passei. Não passei, eu fiz o primeiro... Eu terminei o ensino médio no meio do ano. Aí meu primeiro vestibular foi para uma universidade particular, a Extinta Gama Filho. Aí não passei no meio do ano, fui para medicina. Aí no final do ano fiz para Federal, que na época não tinha nem, né? Não vou falar idades. Deixa isso pra lá. Um pouquinho mais velho que a Nina. Aí peguei. Aí não passei. Eu falei, pai, mas eu vou ficar prestando vestibular toda a vida, é difícil. Então faz o seguinte, deixa eu fazer educação física, que tem matéria que correlata. Que aí depois Rolou o pai, cara. Que aí depois eu elimino matéria pra fazer e tal. Aí ele, tá, vai lá. Como é que é o nome do seu pai? Rubson. Tudo mentira. Não era nada, ela queria, mas hoje ele é o primeiro. Minha filha é aquele da educação orgulho, física. né? Ah, isso é legal demais. Isso é legal demais. Ele é isso o é legal primeiro demais. que fala. E isso eu não te perguntei. Como é que foi a recepção da tua família? Foi de boa? Como é que foi? Super. Meus pais sempre, não só não precisou enrolar. Não só pra mim, quanto pro meu irmão. Os meus pais sempre fizeram de tudo para que a gente tivesse uma educação de qualidade e seguisse o caminho que quisesse. Né? Não tem essa de, você vai fazer e tal. Até porque eles também não tiveram, né, a oportunidade. Né? Faz Minha diferença. mãe uma técnica de enfermagem, meu pai um técnico em eletrotécnica, que chegou até a cursar administração, mas, né, por contas da vida não conseguiu concluir. Então, já só de estar independente do curso, sim, ao ensino superior. E eu entendo o seu Rubson porque era um negócio da família, né? Então ele queria que você pudesse... Meu pai ele não teve a oportunidade de estudar, ele foi trabalhar muito novinho, ele era criado com a avó faleceu, aí foi viver com o tio, ele é de Minas Gerais, então ele veio para o Rio de Janeiro muito novinho. Então com 10, 11 anos ele tinha que trabalhar na feira para poder ajudar a ter o sonho, porque senão não tinha. E minha mãe, dona de casa, costureira, então na mentalidade dele ele queria que eu tivesse uma profissão, que eu estudasse, tivesse uma profissão, que naquela época para ele educação física era jogar bola, correr, tal, para poder ter um futuro melhor. Ele sempre falou que somos três meninas, ele falou, não, as minhas filhas... 3 meninas? 3 meninas, eu e Liliane e Lidiane, que são gêmeos. Posso fazer um Claro, você deve. O espaço é de vocês. A irmã dela é professora do meu afilhado. Foi por isso que a gente chamou vocês duas. Mentira, não sabia. Então, assim, ele falava que não, que ele queria que nós tivéssemos estudo. O que ele não teve, ele falava assim, minha vida foi muito pesada, que ele teve que carregar muito peso e tal, para poder se manter. Então eu quero que o dinheiro de vocês seja um dinheiro mais leve. E ele queria que fosse uma formação que pudesse dar sequência. Da sequência daquilo que ele conseguiu construir, ele queria que nós tivéssemos uma profissão que tivesse a ver. Aí ele tem uma fisioterapeuta, uma professora de educação física e uma pedagoga. O mercadinho ficou em segundo plano. Então, falhou. Deixa pra lá. Então, porque é um detalhe, né, gente? Tadinho. Pula essa, a gente edita. A gente se ama. Ó, histórias que a gente gosta de ouvir. Período acadêmico. Nem sempre é de boa. Nunca é. Quem fala que é... Eu falei nem sempre pra gente não generalizar. Não. Como é que foi esse período acadêmico de você? Você fez na Rural. E Lísia, Castelo Branco. Castelo. Como é que foi esse período aí? Era de boa? Acordava tarde? Rural integral, de 8 da manhã e 5 da tarde, né? Saindo de Bangu. Você ia e voltava? Ia e voltava. Nossa. Porque meu pai não deixou, não deixou. Tem um nome, como é que... República, né? Mas não morei e voltava.
né? Meu pai... Com o seu noivo na época. Então tinha essa facilidade de voltar, mas Sim. é muito desgastante. Não, mas aí ele rodou antes de... Tá, não vou... Mas pula essa parte. Ele veio pra trazer... ele só botou a educação física e agora tu segue, né? Nesse nível. Mas assim, sempre fui e voltei todos os dias, né? Não, meu pai encrencava um pouco, a gente também não tinha condição de me bancar lá, pagar passagem era mais barato do que viver lá em Seropédica. E era isso. Quanto tempo de viagem de Bangu pra lá? Você lembra, mais ou menos? 1 hora. 1 hora e pouca. 1 hora e pouca pra ir, 1 hora e pouca mas pra aí voltar. é que tá. Bangu, né, transporte público naquela época e hoje continua a mesma coisa. Então, pra sair da minha casa, pra eu pegar um ônibus, pra poder ir pra Seropédica, demora mais tempo. eu ando, exatamente, eu ando, né, cerca de 1,5 km até pegar o ônibus. Caraca. Né? Então era isso, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, né? Pra poder ir. Mas sexta-feira vinha o bagaço, a Nina ficava lá, né? Nesse nível. Mas teve época que não dá pra ficar até as 5. Imagina. Ficava até as 3, eu ficava na hora do almoço embora, porque já não aguentava mais. E voltar é pesado. E você falou de histórias, assim, a primeira que me veio à cabeça... Só pensa se foi, pode falar. Não, pode deixar. Tá. Eu tô controlada. No meu primeiro período, eu acho que na segunda semana de aula, eu fraturei... Eu já sei que isso é comum. Então, eu fraturei o rádio. Em aula? Gente, não faz isso, tá? Em aula? Eu estava matando aula. Meu Deus. E aí, vamos jogar handball? Vamos. E aí, vamos. Porque você jogava handball. Vamos jogar handball. Jogando handball, né? Caí de mau jeito, fraturei o rádio. Aí vim parar aqui no Rocha Faria. Chegou pro pai e falou assim, não, pai, eu segurei o lápis errado. Menina, nada. Minha mãe trabalhava aqui no Rocha Faria. Que azar. Não sei nem se isso é bom. Cheguei, mãe. Então. Exatamente. Mãe, tô saindo da faculdade, tô indo aí, tá? O que aconteceu? Nada, só tô indo aí. Foi apagar aqui no quadro. Aí cheguei com o braço assim, com 2, 3 colegas. Nossa. Não, tia, porque ela tava matando aula. Acabou, daí pra lá ela já não ouviu mais nada. Aí ela já... Daí pra lá ela já ignorou. Sei que eu fiquei 15 dias com gesso até aqui. Na primeira semana de aula. Não, foi o braço direito, o braço que eu escrevo. Tendo que fazer prova com... Isso na primeira semana de aula. Já tinha trabalho, essas coisas, tendo que aprender a escrever com a mão esquerda. Deu pra ter certeza que ela é arteira. E com medo de trote, cortei o cabelo Joãozinho, né? Cabelo curtinho. Cabelo curtinho, braço engessado. Braço engessado. E pegando ônibus. Espetáculo. Coisa linda, né? Aí daí pra frente só piora, né? E você, Lise, como é que foi esse período aí acadêmico? O meu já começou piorada. Então, como eu não segui os negócios da família, né? Começou, o mercadinho na época do meu pai começou a ir mal das pernas, ele faliu. Eu estudava na Castelo Branco, universidade particular, chegou um momento que ele não tinha condição mais de pagar a faculdade. Aí eu tive que largar a faculdade, foi um dos piores momentos da minha vida. Eu ter que largar a faculdade. Eu não conseguia assistir nem programa esportivo na televisão. Qualquer que vinculasse. Esporte, que me dava vontade de chorar. E isso era qual período, mais ou menos? Primeiro, eu fiz um ano. No primeiro período, fiz legal. O segundo período, fiz aquele capenga que tu faz sem paga uma mensalidade. Atrasa. E no final meu pai, olha, não... E pior que logo no início, quando você tá com aquela força, né? Aquela adrenalina. Aí não deu. Aí meu pai, olha, não vai ter como bancar a faculdade. Eu lembro que eu entregava currículo em tudo quanto que era lugar. Loja de roupa, E não era online, né? Era aqui, ó. O online nem existia. Pois é, então, aqui, ó. Era Perlines. Máximo uma lan house pra você imprimir. Isso que eu ia falar, na época não se tinha nem computador em casa, que era muito caro. Depois que começou, né? Aí eu tive que largar a faculdade. Aí fiquei 1 ano e meio sem estudar. Aí foi quando meu pai... 1 ano e meio? Aí meu pai mudou de ramo, faliu mesmo, ele mudou de ramo. Aí voltou, ele trabalhava, antes dele ter o mercadinho, ele teve um centro de reciclagem, foi que ele voltou pro Ferro Velho. Aí conseguiu, com muita dificuldade, aí consegui voltar a estudar. Só que eu tinha 1 ano e meio depois? 1 ano e meio depois, mas eu tinha pânico de ter que parar de estudar de novo. Tu já ia com medo de dar errado. Aí o que eu fiz? Aí que começa a melhorar a situação. Falei, cara, eu não vou voltar.
Aí eu comecei a procurar todas as possibilidades que eu pudesse encontrar para ganhar bolsa de estudo. Aí eu falei, cara, eu era atleta, eu corri e tal, perturbei e tal. Só que normalmente eles davam a bolsa de estudo com o atleta que já se destacava. Naquele momento eu estava entrando na faculdade. É verdade. Eles não me conheciam como atleta, então eu tinha que fazer meu nome para conseguir ser atleta. Só sei que eu perturbei tanto e consegui 20% de desconto. Tipo, já melhorou. Do 0 para 20, excelente. Aí consegui 20% de desconto. Aí na época a coordenadora, olha, vai abrir um projeto de ginástica laboral na faculdade, vai precisar de estagiário, tal. Aí eu entrei. Só sei que eu comecei a fazer tantas coisas dentro da faculdade e pegava 10% aqui, 20% ali, 30% ali, que eu terminei a faculdade com 80% de bolsa. Olha que fantástico. Buscou, era a saída que tinha. Nessa brincadeira eu chegava na faculdade, que não era integral, às 7 da manhã, eu estudava à noite e saía às 10 da noite. Porque eu passava o dia inteiro trabalhando e fazendo as coisas. Eu estagiava na faculdade, nesse projeto de ginástica laboral de manhã, eu era atleta, então eu tinha que treinar. Treinava a tarde toda. Aí eu ia com uma mala. Da laranja. Não, eu ia de mochila, eu ia de bolsa, de viagem, com o uniforme do estágio, o uniforme do atletismo e o uniforme do curso, fora caderno, livro, tudo ia aquela bolsa. Eu lembro que para quem conhece a Castelo, morava em Bangu, quando eu saía da faculdade de 10 e pouca da noite para poder voltar, que eu tinha que atravessar aquela rua de frente, que eu nem lembro o nome, para poder ir para casa, eu ia com a bolsa assim, vai garota! Você vai conseguir. Se motivando, porque... As pessoas passavam por mim, tipo... Era o último pontinho de luz de carga que tinha. Por isso que eu falei que meu maior desafio era o não dormir. Aí eu tinha uma matéria, que naquela época chamava Holoprates, que ensinava parte de relaxamento, meditação. Era o tempo que tinha pra dormir. 6 horas quase 10 horas da noite. A sala escura, incenso, sinto o gosto da sua língua e tal. Isso, com tu todo já tava no respeito à matéria. quinto tempo de sono. Com todo respeito à matéria, professora, mas era complicado. E até porque também o turno da noite é pesado, né? Porque normalmente você tá o dia todo. Quem vai nessa vibe é guerreiro. O turno da noite é muito pesado. Desculpa. Não. Eu cheguei a fazer administração, né, um tempo, e também trabalhava, né, durante o dia e de noite, ainda na rural, pedi reingresso. Gente, é surreal. Quem estuda de noite é porque gosta, porque quer, porque precisa mesmo. É pra quem tá assistindo, pra vocês verem como são duas guerreiras. São duas guerreiras. E nisso aí, beleza, você voltou, né? E aí não trancou mais. Não, tranquei não, que eu falei assim, não, meu objetivo de vida, conseguiu. Eu não vou trancar por falta de... E aí você foi treinando até o final da... Fui até o final da faculdade. Eram os 20 que garantia. Cara, mas isso é fantástico, né? Porque às vezes você ganha 20 e fala assim, não quero. E aí você montou e chegou a 80. Porque eu pagava bem pouquinho na época. E aí eu fiquei interessado nessa história aí. Como é que entrou essa administração aí? Foi pós-formação? Foi no mês, você foi e voltou? Eu não entendi. Não, a pessoa foi lá e voltou. Então, me explica isso. Então, fiz educação física, terminei. Chegou a terminar? Terminei. Trabalhando em academia, sempre trabalhei em academia. E aí eu comecei a trabalhar no conselho. Participei de um processo seletivo, comecei a trabalhar no conselho e aí eu via que todo mundo lá, além da educação física, né, tinha administração. Entendi. Vou fazer. E aí... Aí tu foi pra rural de novo? Voltei pra rural, só que aí eu tive que largar. Eu voltei em 2000, eu fiquei na rural com educação física de 2002 a 2008, porque nessa brincadeira aí eu peguei 3 greves. Né? Essa é a parte. E depois voltei em 2012 e tive que largar em 2015. E não. Tu quase finalizou então, né? Faltou pouco, por 2 motivos. Eu já estava trabalhando no estado, né, com a educação física escolar, e eu fiz uma gravidez anembrionada, né, que é o corpo se prepara, mas o feto não se prepara. E aí eu tive que ficar muito tempo de licença. Caramba. Aí com isso eu não consegui, né, renovar. Tava bem perto, né? Que você fez 3 anos. Sim. Faltou 2 períodos, provavelmente. Não, lá eram 10. Ah, tá. Noturno são 10. Faltaram 2 anos. Uns 4 períodos por aí. Pode pensar, é isso que eu ia falar, só pensar em voltar. Mas ainda tem uma terceira faculdade na história, mas continua. Não, agora fala. Você jogou a bomba na mesa, fala. Fisioterapia. Não, pedagogia.
Ah, mas tem tudo a ver. Pedagogia. Mas tá fazendo? Tô fazendo. Tá fazendo? Tô no 4º período, né, através Nunca parem de estudar. Nunca. Só deu um recadinho aqui. Não, mas é real, nunca parar de estudar. No meio da pandemia, né, a gente surtando, eu estava passando por um processo também dentro da Secretaria de Educação do PANC. Em casa, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para, né... Foi difícil ter o período online na escola, mas a pessoa eu vou chegar lá, ainda tinha que ter outra coisa para, né, preencher. E aí... Na verdade, você queria alguma coisa para canalizar, né? Porque a gente não estava sabendo lidar, ninguém estava preparado para ficar 2 anos trancado. E aí, eu, através do consórcio CEDERJ, né, que é uma política pública que existe no estado do Rio de Janeiro, eu faço a distância, né, pela Unirio. E aí, eu falei assim, isso é uma coisa... mas tem tudo a ver com a tua atuação. Se eu tiver alguma dúvida, né, eu posso fazer tutoria online, só vou lá para fazer provas aos finais de semana. Vambora. É isso. Tô no 4º período. No momento de dificuldade, a gente vira para o outro lado. Ó, pra gente, a Nina falou um pouco. Como é que, pós esse período acadêmico da faculdade, como é que foi esse primeiro momento de vocês? Você deu uma palhinha, queria que você falasse mais sobre a academia, né? Uhum. Que você entrou. Liz, como é que foi? Pós-formação. Pós-formação. Como é que foi esse primeiro momento com o mercado? Para mim até que foi tranquilo, porque como eu comecei já com o projeto de ginástica laboral na faculdade, quando eu estava terminando aquela história de entregar documentação para tirar CREF, aquela coisa toda, uma empresa estava procurando profissionais de educação física, aí lembraram do pessoal de lá da Castelo, entraram em contato, então foi só o tempo do CREF ficar pronto, então eu já comecei trabalhando. Foi o CREF numa mão, a carteira de trabalho na outra. Ó, vou fazer uma pergunta para você, te provocar, e depois eu vou estender para a Nina. Como é que é importante a nossa atuação? Né? Seja onde nós estivermos. Você estava lá, vamos dizer assim, em busca de uma bolsa. Uhum. Só que a tua atuação profissional foi o que te condicionou a já ir direto. Como é que é importante o networking e a nossa atuação, né? Eu trabalhei com ginástica laboral até a próxima pandemia. Que Caramba, então... Foi a minha vida inteira. E paralelo... E como é que é fantástico o benefício da ginástica laboral, né, cara? Porque as pessoas postural, o estresse do trabalho. Aí, paralelo a isso... E assim, que eu faço várias coisas ao mesmo tempo, se não enjoo. então, assim, eu já comecei na ginástica laboral, já saí da faculdade direto na ginástica laboral. Aí um amigo de faculdade, olha, tem uma escola precisando de profissional de educação física, quer? Dali eu já fui. E você não tinha contato nenhum com o escolar até então? Não, nem queria. É muito bom, eu adoro isso. Não, eu fui fazer a faculdade pensando no atletismo, no alto rendimento, na Olimpíada que você queria participar. Era o sonho da minha vida ir para a Olimpíada e a minha mentalidade era essa. Fiz a faculdade, fiz meu trabalho de conclusão de curso, todo voltado para o esporte, alto rendimento, que era com isso que eu ia trabalhar, na minha mentalidade. Doce ilusão de estudante. Aí a ginástica laboral apareceu, aí a educação física escolar foi muito por um acaso. Olha, tem como você ir, que é para poder cobrir uma licença? Eu, fui, tô nessa escola até hoje, de 2005 até hoje. Que delícia isso, né? Uma quando o destino faz assim, vai! Não, aí eu tô nessa escola até hoje, só que o meu sonho de participar da Olimpíada continuou. Aí eu falei, cara, mas... Aí eu ainda continuei correndo durante um tempinho e tal, mas para a Olimpíada eu já estava velha, né? Já estava uma pessoa idosa. Aí eu falei, vou fazer um curso de arbitragem. Aí continuei. Aí achou o gatilho que precisava. Aí eu parei de competir e fui do curso de arbitragem e comecei arbitrando. Aí fui numa competição aqui, uma competição lá. Aí surgiu a oportunidade de fazer o curso, a especialização e os árbitros que se destacassem nesse curso, a probabilidade de participar da Olimpíada seria grande. Porque quando a Olimpíada é realizada em um determinado país, eles chamam uma determinada porcentagem dos árbitros do mundo e a outra porcentagem daquele local. Eu falei, essa é a chance da minha vida. É a chance da vida. Aí estudei tudo que tinha que estudar, fiz tudo que tinha que fazer, a vida ficou uma loucura, mas ainda na época eu estava trabalhando em 6 lugares diferentes, saindo lá. 6? Tal, na época minha vida tava... Mas isso é uma coisa normal. Na época a vida estava uma correria e os finais de semana, sexta, sábado, domingo, era competição, aí você tem que fazer um número de horas
para poder você ir mudando de número de competição, para você ir mudando de categoria, e eu estava muito próximo da competição, então eu pegava todas as competições. Porque você tinha que fazer cargo horário. Porque eu queria participar. Ó, tem competição final de semana que tá disponível. Falei de tudo. Aí até que finalmente saiu a convocação dos árbitros do Brasil que participariam da Olimpíada e da Paralimpíada, eu fui convocada. Eita, que coisa linda. Você, Para 2016. eu trabalhei na Olimpíada. Você chegar, foi um momento assim, de êxtase da minha vida. Eu falo eu costumo falar isso, que os momentos mais lindos da minha vida, que eu só agradeci a Deus por estar viva. Sabe aquele momento que você assim, caraca, tô viva, obrigada por esses momentos. Tem a ver com esporte, tem a ver com educação e com a tua física. busca, né, cara? Você conquistou isso. Aí o primeiro recorde que foi batido na Olimpíada, nem lembro agora qual foi a prova, 3.000, não lembro qual foi a prova. Eu trabalhei no lançamento de dardo. Eu estava dentro do campo, o lançamento rolando, e a prova de pista acontecendo, e a galera correndo, o telão aparecendo com o recorde. E eu lá dentro, eu tentando me segurar para não chorar. Sim, você estava vivendo teu sonho. A arquibancada lotada, e estou aqui. Ah, cara. É o Bolt correndo, você não tá olhando, não é o Bolt. Porque também não tiver nem tempo. E o Bolt não foi? E já foi. Então, assim, foi a realização assim, da minha vida. Pra mim, foi um momento assim, o ápice da minha vida. Que foi o sonho de menina. Sonho de menina, pois é. Sonho de menina, e a realização dele, eu falei assim, nossa, agora... Que fantástico, Liz. Você vê tudo. Tem uma cena que passa muito em motivacional da Olimpíada, que foi aqui no Rio, que é uma atleta que tá correndo, aí uma menina pisa no pé dela, ela cai, a outra vem, apoia ela, eles vão correndo. Eu tava dentro do campo naquela hora. Eu vi com os meus olhos a história acontecer. Então... a educação física traz isso, essa possibilidade de você viver a emoção, a flor da pele. Eu costumo brincar com as minhas alunas que o povo me paga para eu vir me divertir. Para eu me realizar. O povo me paga para eu me divertir e realizar meus sonhos. Mas essa tua fala, eu acho ela tão importante, porque foi uma realização de um sonho. Você não estava sentado de braço cruzado. Você buscou pra caramba, falou aí, estava trabalhando em 6 locais, buscou carga horária, foi atrás do sonho, era a tua chance. Então, assim, eu acho que conquistar, né, atingir o sonho com o teu suor, com a tua garra, cara, é muito fantástico. Parabéns. Parabéns. Eu não consigo imaginar a sensação que você teve quando chegou lá na competição, não consigo. Acho que só você nem sabe explicar, talvez. Eu lembro quando eu fui pedir licença, que eu ia ficar um mês, quase 2 meses fora, com a Olimpíada e Paralimpíada. Aí teve um dos lugares que eu trabalhava com ginástica laboral, aí eu fui pedir licença para poder eu ir. Aí ela, não, claro. Aí ela, Lisiane, se eu não te desse essa licença, você ia deixar de ir para a Olimpíada? Eu, claro que não. Isso não tá nem isso não faz nem parte do meu plano. Aí ela falou assim, não, ela chega a ser isso aqui eu sei que é uma mera formalidade, né? Você só está me comunicando que isso, eu não tô pedindo, eu tô te comunicando que eu tô me afastando. Ela, se eu não te desse essa licença, eu ia pedir demissão. Você ia perder uma funcionária. Demissão. E aí, Nina, como é que foi esse primeiro momento de academia? Que você chegou a citar aqui logo na formação, né? Durante ainda a graduação, eu trabalhei numa das principais academias de Bangu, né? E fiquei durante um bom tempo, né? E depois eu fui, né, pingando nas academias menores, né? Nos subbairros de Bangu, no meu próprio bairro. Isso trabalhando no salão, com coletiva, como é que era mais essa tua situação? Com tudo. Eu só trabalho com natação, que assim como Lisiane, sou um prego. Né? Uma prega, no caso. Eu só não dou aula de natação e de step, né? Porque da vez que eu tentei dar... Você quebrou? Exato. Imaginei. E aí, de tudo. Musculação, Bacana. spinning, ginástica, de tudo. Né? E pulando de academia em academia, né? E daí eu tinha feito, no final da faculdade, um concurso pro estado, só que não passei, larguei de mão, tá? Não passei, vamos lá, vamos continuar, né? Durante um tempo, como eu já citei, trabalhei no conselho, e eis que um belo dia eu tô lá trabalhando no conselho, o telefone toca, meu pai, ele, Nina, a Seduc tá atrás de você. Hã? Aconteceu alguma coisa aí no CREF? A gente vai ligar aqui pra casa pra ir atrás de você? Eu falei assim, não. Até porque não sou eu que tenho que resolver. Tal. Então, quando você chegar em casa, tem um endereço, amanhã você precisa ir lá.
Eu conversei, né? Você não tinha nem nada, né? 4 anos. Caramba. Tinha apagado já da memória, né? E apagar da memória é uma coisa... Da fácil. minha memória é uma coisa muito fácil. Eu fui, né? Pedi a minha chefe direta, ó, preciso faltar amanhã ou chegar atrasado. Quando eu cheguei lá, não, é porque você fez um concurso em tal lugar, em 2008, não fez? Fez. Então, para onde você quer, que eu fiz aqui a área de Campo Grande, né, Bangu Campo Grande, não tem vaga. Mas tem vaga para Campos Macaé, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. O que você escolhe? Não tinha nem roupa para responder isso. Angra. Aí Angra. Eu nem pensei em Mangaratiba, que seria mais perto, mais viável. Você não pensou, na verdade. O nome que entrou primeiro foi. Ordem alfabética. Fui pra Angra. E aí, né, fui lá... Não, tua vida fez assim, né? Total. E aí eu fui, tomei posse, fiz os exames admissionais e tal. Eu tenho um calo na corda vocal, então isso, eu tinha um certo medo de ficar quanto a isso, mas consegui, passou de boa. Vamos escolher escola. Então, né, Tudo que começa com então não é bom. Eu sou de 16 horas, né? Há pouco tempo nós nos tornamos de 18 horas, então você tem 12 tempos a cumprir, né? Teoricamente, 2 dias. Eles queriam que eu fosse para Angra os 5 dias da semana. 2 tempos. Se você mudasse para lá. 2 tempos num bairro, 2 tempos no outro, 2 tempos no outro, 2 tempos no outro, e assim vai, até completar os 12 tempos. Assim. Impossível, querido. Dá teu jeito aí, vamos lá. Tem que ter alguma coisa que... Me ajuda! Não vou. E, né? Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa tranquila como estou aqui agora, né? Não fui, fala né? Isso. Fui um tanto incisiva, lá, não, peraí. Tem 10 tempos na Ilha Grande, você vai? Eu vou. Por que eu não vou? Vou. Ah, mas e os outros 2? Põe em qualquer outro lugar que eu vou, vambora. E assim... Começou a tua trajetória. Eu fiquei durante 8 anos da minha vida trabalhando na Ilha Grande. 8 anos? 8 anos. 6 anos dentro de sala de aula, 2 anos na direção adjunta da escola. Caraca, é tempo, hein? Na mesma escola. Na mesma escola. Que fantástico. E aí se inicia a trajetória de vocês na parte escolar. Né? Você foi para a Olimpíada e já retornou para tudo. Laboral, escola, né? Voltou ao normal. Beleza. Meninas, vocês têm uma história muito forte na educação física escolar. Né? Vocês são referências, as pessoas conhecem vocês. Como é que vocês veem esse momento da educação física escolar na análise de vocês, né? Seja de capacitação profissional, de oportunidade? Como é que vocês enxergam esse mercado atual? É com vocês. A educação física escolar, ela sempre foi um tanto negligenciada, né? As pessoas entram na educação física só pensando no fitness, no alto rendimento, mas na escola nunca pensa, né? Uma história curiosa, essa semana eu fui ao mercado do meu bairro, encontrei um ex-aluno, professora, por que a senhora sumiu? Você não troquei de escola, tal, que não sei o quê. Aí ele comentou, poxa, que legal, o aluno te conhece. Eu falei, lógico, sou professor de educação física. Se fosse professor de história, ele não ia brincar assim. Eu também faço, estou no 3º período. E? Aí eu, legal, licenciatura, ele, Deus me livre, eu quero trabalhar com futebol. Meu irmão já me conhece, olhou pra minha cara e falou, calma. Aí eu falei assim, olha, termina o bacharelado, mas não deixa de fazer licenciatura não. Porque em algum momento é ela que vai te salvar. E você se limita à atuação, né? Exatamente, porque infelizmente no fitness o corpo perece. Sim. Né? Então a quantidade de personal que você conseguia com 20, 25 anos, com 35, com 40 você não consegue. Você já vai ter seu nome, você vai viver do seu nome, do seu trabalho, porém aquela pessoa que está chegando agora, que não viu isso acontecer, não vai te valorizar tanto quanto. E seria mais ou menos assim, né? É uma pergunta, né? Não é questão de ser mais ou menos importante, mas é não limitar a atuação, né? Exatamente. Ter a possibilidade dele, exatamente, né? Exatamente. E se a gente for pensar pela questão financeira, é um que está ali certo. Né? Eu falo por mim, que sou da rede estadual de ensino, né? Aos trancos e barrancos, o meu ali no final está certo.
Né? Também dou aula de pilates, também dou personal. Você vai buscando outras inserções. A gente, né, na atual conjuntura, a gente precisa, né, ter de tudo um pouco. Ser como a Lisiane foi na época de faculdade com 6, né? 6 empregos, 6 é verdade. empregos. Eu tô no terceiro ainda falta. Mas, né, a escola, ela tem duas coisas importantes. Uma, essa que você não perece tanto, né? Porque o contato com a criança, o contato com o jovem, a ludicidade ajuda, né? Ele te rejuvenesce. Verdade. Né? E vai estar ali. Para você sair dali... É uma segurança, né? Exatamente. Entendeu? Então, o que eu tenho que falar para as pessoas é: não abandona. Não pense que Deus me livre nunca, né? Aí também tem outra história. Um amigo meu... Gostamos de histórias. Um amigo meu fez faculdade comigo, Douglas, beijo. Ele, né, fizemos rural. Ele sempre se destacou com um treinamento personalizado e tal. E o pai dele odiava. É mesmo. O pai dele odiava. Pra quê? Faculdade vagabundo. Tudo que eu não ouvia em casa, eu ouvia do pai dele, né? Quando eu ia lá pra gente estudar e tal. Porque eu sempre fui amiga da família. E aí ele foi dar aula de personal pra um bambam da advocacia aí do Rio. E o cara virou e falou assim: não quer mudar de área, não? E ele foi. Sério? E ele foi. Né? Cursou direito. Ele também sempre foi muito cabeçudo. OAB tirou. E trabalhou durante muito tempo. Como advogado. Como advogado. Né? Mas a educação física, coração ficou ali, sempre né? pega. O pai dele faleceu, ele já não sentia tanto, né, essa prisão de ter que... Assumiu semana passada a prefeitura de Conceição de Macabu. Ah, que bacana. Entendeu? Voltou. Ele: Nina, tô desesperado, como é que eu faço? Eu: vamos embora, meu filho. A educação física tem disso, né? Ela te amarra de um jeito que você tenta fugir e não consegue. Você não escolhe ela te escolhe. Ela te escolhe depois que tá ali. E tá aí. Vamos, que meteu bacana. as caras, tá indo, tal, né? E acontece. Entendeu? Pô, que bacana. Quando o caminho tá ruim, uma luz vai piscar. E a luz que sempre pisca é a luz da educação E tem que estar preparado, é verdade. Liz, eu vou te fazer uma provocação antes de você falar do mercado atual. Fala para quem está assistindo também a importância da intervenção do profissional de educação física nessa primeira infância, no âmbito escolar, de desenvolvimento da criança mesmo. E aí você pode emendar como é que você enxerga esse atual mercado. Vou começar de trás para frente, falando do mercado. A educação física escolar, se você tem um profissional de educação física bem preparado dentro da escola, é escola, né? Não está ali para você formar atletas, mas você pode formar, desenvolver, despertar futuros novos profissionais de educação física. Eu vim da escola, então foi o bichinho da escola, da educação física da escola que me O professor é uma referência, né? O professor que me perguntou: poxa, é isso que eu quero fazer. Então, se você tem um profissional de educação física escolar apaixonado pelo que faz, bem alicerçado, você pode não ter atletas, mas você pode ter um bom profissional de educação física. Fora toda a importância da educação física lá, do desenvolvimento da criança, que todo mundo já sabe, já sabemos da importância, mas você está ali. E o profissional de educação física na escola, eu dou, diferente da Nina, que vem da rede pública, eu venho da rede particular. Muitas das vezes acontece de a criança ser o único contato que ela tem de carinho, de atenção, de conversa, é o profissional de educação física. É aquele que abraça todo mundo, que na época da pandemia que não podia abraçar e estava todo mundo querendo ficar em cima, é você tentar, né, naquela época, né, tentar o distanciamento. Então, às vezes o profissional de educação física é a única pessoa que aquela criança tem, que vai dar carinho, que vai ouvir, que vai descobrir problemas gravíssimos dentro de uma casa, porque é a segurança que a pessoa tem, que é aquele que está ali. É o vínculo, né? Gera o vínculo afetivo. Né? Então, muitas das vezes, está ali e diz: poxa, eu fiz a diferença na vida daquela criança. Não formei um atleta, não formei um profissional de educação física. Formou um cidadão. Mas exatamente. É. Ajudei a pessoa a ser feliz. Essa parte também, aí falando um pouco do esporte, não sei se vocês concordam,
tem a facilidade da regra, do limite, do saber perder e ganhar, da frustração. Isso auxilia na formação do cidadão, né? E a gente consegue, através da ludicidade, normalmente, atingir e fomentar essas crianças a evoluir. E aí vocês concordam, então, que é fundamental a atuação do profissional de educação física no âmbito escolar? Uma das coisas que me fez ir para a pedagogia, né, além do surto da pandemia, de querer, né, como você bem colocou, canalizar, chega para mim no ensino médio adolescentes que têm medo, que têm pânico de bola. Sim. Chegam adolescentes que não sabem correr. Sem um repertório motor compatível com aquela idade. Hoje em dia, com a tecnologia, celular, computador, Exatamente. tá cada vez pior. Exatamente. Uso excessivo de telas, menos e movimento. aí, eu ouvi essa frase na faculdade e me marcou. A educação infantil, ela é muito mais importante do que o ensino superior, mas a sociedade não está preparada para essa conversa nesse momento. Porque é onde você tem a troca, né? É onde você ensina a criança a se movimentar, a se relacionar com o mundo, não só, né, com uma tela, não só com papel e caneta, mas com o seu corpo. Sim. Tem criança que não sabe pular. Tem criança que não sabe... Porque isso são atividades de vida diária, né? Exatamente. Porque vai ser A necessário. criança não sabe pegar uma bola, olho, mão, joga a bola, não sabe pegar a bola. Não tem. Né? E na educação infantil, no ensino fundamental, que a gente precisa trabalhar isso. E infelizmente, aí cortando na carne, né? Infelizmente também tem, né, colegas nossos profissionais que não veem, não conseguem enxergar a importância daquilo ali que está na frente dele. Meninos de futebol. Ainda existe isso? Existe. Ainda existe? Existe. O Quarteto Fantástico e só... Isso. Né? Mas tá melhor, né, do que já teve. Porque antigamente... Com certeza. Eu lembro do Jornal dos Esportes, né? Pegava o Jornal dos Esportes pra ver. Mas aí o Jornal dos Esportes virou online, né? pelo celular. Mas você acha que já melhorou? Melhorou alguma coisa? Pouco. Pouco, Pouco. Então a gente tem que avançar, então, ainda nesse... Eu sou capaz de falar que em algum aspecto pode ter se tornado até pior, que antigamente era aquela história das menina no queimado, garoto no futebol. Mas ainda estava fazendo. Estava fazendo. Hoje em dia a menina no celular e o menino no tablet, porque tem muito, infelizmente... É uma era muito digital. Tem muito profissional que não quer se dar o trabalho de captar aquela criança, de trazer aquela criança. E a gente está num momento muito difícil também, de um momento pós-pandêmico, né? Que nem sei se ainda é pós, né? Porque a gente ainda está com vacinação. Exatamente. Mas é um momento bem difícil, né? Que a gente está enfrentando. Não vai deixar de ser, né? Mas eu acredito que a gente vai conviver com essas doença, sequelas, né? Vão perdurar ainda, né? A gente toma vacina da gripe todo ano. É verdade. Eu acho que a da Covid só vai, né, entrar no calendário, anual. No calendário. Mas é um momento complicado. Bom. Piorou. Piorou. As crianças chegam hoje bem mais pobres do que chegavam. Porque foi um momento que a gente só tinha tela, né? Um repertório... Era um momento de pânico, a gente nem saía de casa, que é justificável, ninguém sabia que doença era essa. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente vai ser importante, né? Os profissionais de educação física. Mas é um momento delicado. É a hora que a gente pode, né, fazer a diferença. Ajudar a virar essa chave e voltar o olhar para a educação física escolar. Né? Que é ali que a gente vai, né? Aqui dentro da escola, ele não faz em casa. Ele não faz em casa. Mas na escola ele vai fazer. Se o profissional de educação física sempre teve muita importância, agora triplicou, né? Pós-pandêmico. E olha, pessoal, continua acompanhando que ainda tem coisa boa para vir por aí, hein? Vocês duas contribuíram demais com a construção da profissão, né? Vocês duas fizeram parte de um movimento que à época era chamado de CREFINHO. E eu queria que vocês falassem um pouco do que era esse movimento, de como foi. Não sei se vocês se conheceram no CREFINHO, mas aí... Sim. Então, o que era o CREFINHO? Fala aí pra gente. Até para quem está acompanhando poder, não relembrar, mas saber que esse movimento já existiu. Sim. Com vocês, é com vocês. O CREFINHO era um projeto que existia na época, em que era levada à universidade, os alunos, né, eram levadas até o conselho, para naquele momento aprender, né, o que era a profissão e desenvolver... Era uma construção acadêmica, vamos dizer assim, acadêmica. Durante o período acadêmico. Tinham reuniões mensais, né, que levavam os alunos que queriam participar no conselho.
Nós tínhamos reuniões dentro do conselho, eram discutidos vários... Ou seja, o aluno ele já tinha a chance de vivenciar alguma coisa já durante a sua formação. Exatamente. Legal. Aí tinha os alunos que eram conquistados pelo movimento, tinha os alunos curiosos. Tá, mas o que é isso? Para que serve? Mas por quê? Então, assim que você vai buscar, vai se construindo. E daí eram os alunos de diversas faculdades, todas eu acho, na época de educação física, que eram reunidos. Eu lembro de um dos eventos que nós fizemos, o CREF fez, né? Em Nogueira. Você foi? Você foi em Nogueira. Em Nogueira, que reuniu... Nogueira Petrópolis, né? Petrópolis. Que reuniu uma galera gigante, que na época foi feita uma carta com base que seria a profissão no futuro. Foi bem interessante, bem legal. Então isso faz parte da construção da profissão, né? Exatamente. E aí, Nina, o que você lembra dessa época aí? Eu fui convidada por colegas, né, de turma que conheceram. Nina, a gente acredita que você tem o perfil para isso. Vamos? Tá, vamos. Um primeiro grande evento assim que eu participei, eu acho que foi em Jacarepaguá, não lembro. E aí, numa fala minha, né, eu ainda não era efetivamente do CREFIM, eu estava ali para conhecer. Numa fala minha, o pessoal, essa menina... Tem um negocinho nessa criança aí, vamos lá. Porque, né, a minha família sempre foi envolvida, né, politicamente, né, eu cresci vendo meu pai lidando com o sindicato, minha mãe envolvida com as questões sociais da igreja, né, então isso para mim Você tinha essa linha mais política, né? Isso para mim é uma coisa latente. E aí, né, apresentando a questão, eu lembro que foi passado um vídeo, né, o fomentador, de que era um cara falando que a profissão dele, né, é ridículo, isso aqui, que não sei o que, lá, assim, tá, mas vocês estão rindo, mas se você prestar atenção, nossa profissão é isso aí. Quando eu falei isso, o pessoal... Aquele choque de realidade. Aí o meu colega, Nina, fica quieta, ué, mas não me chamaram? E aí eu fui participando, né, de várias movimentações. Eu não participava tanto das reuniões por conta do estágio, né? E isso me prendia muito. As atividades que eu conseguia participar eram mais as atividades maiores, né? Passeatas, manifestações, tal, né? Nisso aí eu sempre estava. Mas as reuniões, né, um pouco mais internas, tal, eu sempre era participada por esses meus amigos. E o engraçado é que nessa época, dentro da Rural, tinha muita gente que, isso é ridículo. Dentro do próprio curso? Dentro do próprio curso, sempre foram contra a regulamentação da profissão, sempre foram contra o CREF. Porque foi bem no início da regulamentação da profissão. E hoje estão aqui, junto, participando de comissão. Sabe, em algum momento, né, que bom, a chavinha despertou e quando eu falei assim, que legal você aqui. Aí a pessoa fica até meio sem graça depois, na época da faculdade, você tava e eu falava que não. Eu falei, mas que bom que em algum momento você percebeu que é importante. Sim, é importante, né? Não, e é bacana pela fala de vocês, que era exatamente isso, uma construção dos futuros profissionais, né? Sim. Já estava se envolvendo nessa construção. Era bem no início, foi bem no início que a profissão foi regulamentada. Eu cheguei aí, enquanto CREFinho, na primeira festa que teve em comemoração à regulamentação da profissão. Que foi o presidente Fernando Henrique. Estava nessa primeira festa. Lá em 98. Ah, não, a festa foi, acho que 2000. 2000, porque teve a estruturação do sistema, né? Que foi a festa que, quando foi tudo regulamentado direitinho e tal, foi o primeiro evento. Foi festa, né? Foi o primeiro evento após. O evento comemorativo de regulamento. Comemorativo. Vocês têm história então, né? Então estão registradinhas lá, marcadas, né? E aí vocês participaram desse momento de construção, ainda como alunas e já se envolveram com o conselho, e hoje estão como conselheiras, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco para quem está ouvindo o peso desse desafio, né? De estar como conselheira, de ajudar a construir, que na verdade vocês não estão agora, vocês têm uma trajetória dessa luta de construção da profissão, né? E quão é importante isso, de lutar não só pela regulamentação, mas eu acho que para sedimentar cada vez mais a profissão.
E aí, como é que vocês lidam com esse desafio? Como é que é para vocês? Essa posição agora, né, pós-Grafinho, pós tudo que... Só pegando um gancho, eu acho importante colocar que somente que eu conheça, tá? Somente a educação física e a administração possuem esse trabalho, né? De ir à faculdade, apresentar a profissão, mostrar para o cara que, olha, você seguindo aqui tem isso, isso e isso, você tem um conselho que vai te ajudar nisso, nisso e nisso. Eu acredito, não tenho certeza, que são as duas únicas profissões que tem isso. E seria importante que todas tivessem. Né? Diminuir esse distanciamento, exatamente, né? Porque é muito... você é conselheira, você deve ser rica. Cara, eu moro no Jardim Bangu, pego um ônibus todo dia, não tenho carro, entendeu? Até porque é um trabalho voluntário. Exatamente. O meu umbigo tá lá encostado no balcão. Eu tô lá embaixo, eu tô no chão da fábrica. E isso é importante que você traz o conhecimento também, né? As pessoas têm muito esse deslumbre, né? Que estar dentro do CREF é uma... Não é. É mais que tua obrigação. Eu tenho vou abrir um parênteses aqui. No outro dia eu tinha que preencher um documento do trabalho, aí pedi o número do meu CREF, eu tava com dúvida de 2 nomes, aí eu peguei e joguei o meu nome no Google. Aí apareceu o meu nome e o CREF, só que numa página fake das pessoas falando de mim. Sério? Falando de mim, com o meu CREF, o meu nome, porque por causa de dinheiro, eu falei assim, nossa, eu tô rica, nem sabia. Onde tá esse dinheiro? Gente, eu tô rica. Meu Deus, eu com um carrinho, há anos com o mesmo carrinho. Então as pessoas acham que tu tá conselho. Gente, é um trabalho voluntário. É uma dedicação, na verdade. É um trabalho voluntário, é de amor, é sacerdócio. É você estar ali em apoio à sua profissão, a não deixar com que outras pessoas assumam o que é nosso por direito. Exatamente. Ontem, aconteceu ontem, eu estava saindo da igreja, aí dei carona uns conhecidos, conheço realmente há pouco tempo, aí um rapaz falou assim, avisa seu esposo que nós estamos montando um grupo de funcional. Aí eu... Nossa, logo pra quem? Aí eu, legal, se ele quiser participar com a gente. Aí eu, e quem tá dando aula? Aí a esposa desse menino, ela é professora de educação física, ela trabalha naquele negócio. Ela trabalha naquele negócio. A própria sociedade não entende. Aí ele, não, ninguém tá dando aula. Aí ficou naquilo, ninguém tá dando aula. Nossa, deve ter sido um clima dentro do carro. Aí não, depois a gente pode conversar pra você ajudar a gente e tal. No caso seria pra ir lá ou dar aula, fazer alguma coisa. Tá, depois a gente conversa. Mas cuidar pra você não ser preso pelo exercício ilegal da profissão. Deve ter sido um clima ótimo no carro. No comentário errado, na hora errada, na pessoa errada. Tudo errado. Mas principalmente quando fala de vocês duas, eu acho muito bacana até esse registro do Centro de Memórias, porque realmente é uma construção longínqua, né? Vocês lá como estudantes já se envolveram, batalharam, como você falou, foram para passeata, foram lutar, foram, né, fazer do que vocês podiam na época e hoje continuam essa contribuição. Então acho que isso é muito rico para a trajetória de vocês. Para mim é uma honra muito grande. Eu, assim, até hoje, quando tem as plenárias, quando tem as reuniões, às vezes eu olho, gente, professor Valci. Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês do bastidores. A filha dela estava recém-nascida. Ela ia pra plenária, saía correndo, ela fora, dava de mamar, voltava pra plenária. Eu falei, Viziane, vai embora. Não, eu tô aqui. Então isso é muito bacana, isso é muito bacana. Eu falei assim, não, eu tenho que o professor... Aí, então, assim, pra mim é uma honra muito grande. Eu vi professores que foram meus professores... Suas referências. Meus professores na faculdade, e hoje eu estou sentada ao lado deles. Isso é muito legal. Então eu falei assim, poxa, eu acredito que eu consegui, né? Sim. Consegui, de alguma forma, contribuir para a nossa profissão, para que não se perdesse pelo caminho, igual tantas outras profissões que infelizmente estão se perdendo, e qualquer pessoa que não se esforçou, não estudou, legalmente, né, não adquiriu esse direito, não está exercendo. E tiveram participações ativas nas duas regulamentações, né? Tanto como CREFIM como conselheiro. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final, mas eu queria passar a palavra para vocês poderem dar uma dica, seja para um profissional recém-formado, seja um profissional que queira se
recolocar no mercado. Vocês têm tanta bagagem, e aí realmente bagagem de, como a Nina falou perfeitamente, de botar o umbigo lá no balcão e ir pra ponta. E às vezes, algumas palavras que a gente escuta tocam a gente de alguma forma, como o teu professor falou na primeira semana de Educação Física, no seu curso que te abriu um leque. Então eu queria passar a palavra para vocês, vocês poderem falar com o pessoal e dar uma palavra do que vocês acreditam que possam contribuir, né, para um profissional que queira se recolocar ou um profissional recém-formado. Com vocês. Eu costumo brincar, a educação física ela tem um leque de possibilidades enorme. Eu costumo brincar, assim, dentro desse leque de possibilidades, eu costumo falar para os novos profissionais, ou para quem está pensando em fazer a graduação, eu falo, o que você faria de graça? Pensa, fecha teu olho, o que você faria com alegria, de graça, assim, com satisfação? Aí, ó, pensou? Se especializa nisso. Porque se você já faria aquilo com alegria, com paixão, com garra, de graça, imagina com alguém lhe pagando por isso. Porque nós somos profissionais. Não é, pelo que eu saiba aqui, ninguém fez voto de pobreza. E nem faz apenas por amor, nem se alimenta de fotossíntese. Somos profissionais, merecemos e temos direito ao nosso salário. E se aquele salário for conquistado de uma maneira leve, não como fardo, eu falo, eu não saio de casa para trabalhar, eu saio de casa para encontrar amigos, pessoas queridas, e dentro dessa história, Deus me deu uma possibilidade tão maravilhosa de trabalhar com meus sonhos de menina, com aquilo que eu gosto, que eu recebo para isso. Então é uma coisa tranquila, por mais que tem dia que a gente está com dor de cabeça, tem dia que está cansado, tem dia que está com sono, somos humanos. Então, para o novo profissional, eu sempre falo, não pensa naquilo que vai te dar dinheiro. Essa forma de pensar é fantástica. Não pensa naquilo que te dá dinheiro. Pensa naquilo que vai te fazer feliz. Porque se aquele leque de possibilidade, se é dentro da educação física escolar, se é dentro da academia, se é dentro de uma empresa, se é dentro de um hospital, se é dentro de uma clínica, se é trabalhando com criança, com idoso, sei, o leque é muito grande de possibilidade. Se aquilo vai te fazer feliz, profissionalmente, aquilo vai te dar um retorno financeiro. Aula gratuita para vocês, hein? Aula gratuita. Fora a satisfação pessoal. Então, nunca pare de estudar. Hoje pedagoga. Nunca pare de estudar. Ainda falta tempo para estudar. Não, eu tô nessa vibe, eu falei assim, não, eu vou voltar. Eu tive minha bebezinha fofa. Coisa mais linda. Há pouco tempo assim, eu nem consigo mais trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. E nem quero. Bom já também, né? Não, e nem quero no momento, assim, minha vida hoje em dia tá focada, pelo menos por enquanto, nela. E viver esse momento, né? Viver, é um único, né? É um único. Ser mãe com 42 anos. Quando você achava que nem... Eu achava que nem seria mais mãe. Que fantástico. Então, aí Deus te dá mais um presentinho. Um presente desse. Aí, desculpa, deixa eu falar uma coisa. Você pode. Minha mãe teve um AVC. Minha mãe ficava com ela para eu trabalhar. Minha mãe teve um AVC tem um mês e pouquinho. Faz 2 meses. Minha mãe teve um AVC. Então, não tinha dentro do meu... Não tinha como... uma irmã teve que sair teve que sair da parte da tarde do trabalho, a outra teve que largar. Então assim, a minha família teve que se estruturar todinha para atender minha mãe nesse momento. Então aí a minha irmã, que fica com a minha mãe segunda, quarta e sexta, é a fisioterapeuta. Então no momento que ela está com a minha mãe, ela está fazendo a fisioterapia. Então não teria como ficar com a minha mãe, fazer a fisioterapia e atender um bebê. O que ela está fazendo? Ela está indo trabalhar comigo. Cara, faz sucesso. Ela tá indo trabalhar comigo, ela vai fazer aniversário agora, os alunos já combinaram a festa de aniversário de 1 ano dela, a festa vai vir, que os alunos vão fazer a festa. Que maravilhoso. Então assim, eu ter essa possibilidade de estar com ela, aí eu tô contando, ela 10! Ela aprendeu a falar 10. Então assim, não é qualquer profissão que te dá essa possibilidade de você trabalhar com o que você ama, com as pessoas que você ama, e ainda vivendo a melhor fase da minha vida, né? Então, estudem, não abram mão desse momento de estudar, de fazer as coisas com dedicação, que vai dar certo. Não desistam do seu sonho. Deixou o sarrafo alto para você. Eu acredito que muita gente vai, né, pelo dinheiro, né, achando que educação física, vou jogar bola, vou fazer qualquer coisinha ali, daqui a pouco eu pego uma academia. Não é assim.
Não, a educação física não é um conto de fadas, mas ela pode se tornar dependendo do caminho que você traçar. Perfeito. Né? Então, se você está fazendo o bacharel, faça a licenciatura. Se você está fazendo a licenciatura, faça o bacharel. Cursos, mas eu não gosto de ficar ali, né, com o bico no fogão, eu quero ter o que é meu. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai fazer uma pós-graduação, né? O conhecimento, isso eu faço questão de frisar sempre para os meus alunos, sejam eles quais forem, se é meu aluno de personal, se é meu aluno de pilates, se é meu aluno da escola. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Verdade. Então, eu quero saber como é que faz um café para eu poder servir melhor o meu esposo, a minha esposa. Vai. Eu quero poder conhecer. Vai. Eu quero. Poxa, eu já tô velho. Qual o problema? Velho é trapo. Qual o problema? Vai estudar, vai aprender, vai conhecer, vai se aprofundar. Né? Perfeito. O estudo é sempre a melhor opção para tudo. Recado dado, hein, para vocês. Melhor caminho a ser seguido. Meninas, gratidão imensa. Espero que vocês tenham gostado. Passa voando. É muito bom ter escutado a história de vocês. Muito bom ter dividido com vocês. Que às vezes a gente vai puxando na memória, né? Coisas às vezes que a gente esquece, vai lembrando. Então, gratidão por ter acreditado no projeto, estar aqui com a gente e ter presenteado quem está assistindo um pouco do caminho de vocês. E a sua liderança também ajuda. E aí eu vou passar a palavra para vocês se despedirem do pessoal, que vem em casa deve estar assim, Quem quiser conhecer um pouquinho mais, Instagram, @prof.nina_barbosa. Sempre divido coisas lá que acontecem na escola, coisas sobre, né, atividade física, exercício físico. Só ir lá que vai conhecer um pouquinho e a gente vai conversando, trocando ideia. É um prazer estar aqui, passar esse momento. A mesma coisa, Instagram Lisiane, professora Lisiane Reis. É um prazer sempre estar com todos vocês, conversar. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Meninas, muito obrigado. Obrigado por quem ficou até o final. E fica o recado. Nunca parem de estudar e não abandone o seu sonho de menina. Até semana que vem.